Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico urologista da Clínica Veridium, doutor Alberto Toledo. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, caros ouvintes da Nova Brasil. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. É um prazer para mim estar uma vez mais e vamos conversar um tema muito importante. Muito importante, de fato. Hoje a gente fala sobre o HPV, que é o papiloma vírus humano. Volta e meia a gente ouve falar, não é, sobre esse vírus, é muito voltado especialmente para a importância de se vacinarem as jovens, adolescentes, e aí a gente começa a discutir um pouco mais sobre o tema. Mas vamos ao conceito inicial. Quando a gente fala de HPV, doutor, do que a gente está falando exatamente? Perfeito. O mais conhecido HPV, né, o papilomavírus humano, é um vírus muito antigo, né? Já tem descrições de 400, 300 anos antes de Cristo do vírus, né? Foram lesões papilomatosas, condilomatosas, aquela lesão típica, né, produzida pelo vírus. Só na década de 70, né, que foi relacionado esse vírus com neoplasia, sobretudo da mulher, né? Carcinoma de colo de útero, tá? E a partir da década de 70 ele teve um maior estudo, né? E foi sendo entendido, né, como que o vírus é transmitido, como que o vírus ele é reproduzido, como que o vírus ele produz várias doenças, né, relacionadas à contaminação dele. Doutor Alberto, bem-vindo sempre à Nova Brasil FM. Obrigado. O HPV é um dos vírus mais frequentes transmitidos sexualmente, né? Por que a gente está voltando a falar tanto de HPV? Há uma percepção de aumento dos casos? Sim. Bom, no dia a dia do urologista, no dia a dia dos consultores, inclusive no SUS, no consultório particular, a gente está observando um aumento, né, cada vez mais, de pacientes que vêm contaminados com o vírus. O vírus, para você ter ideia, ele está prevalente na população em 60% dos casos. 60% da população já teve contato ou está contaminado com o vírus. Nossa, é alto esse índice, alto. 6 em cada 10 pessoas. Exatamente. Uma ITS, que é uma infecção de transmissão sexualmente, né? E essa ITS, né, ela está sendo mais prevalente por quê? Porque praticamente a falta de cuidado, né, a falta de preocupação, a falta de utilização de métodos preventivos como camisinha, né, praticamente está aumentando. Então, a gente vê nos consultórios uma incidência maior em homens, sobretudo em pacientes novos, né? Gente jovem que não está com o hábito de usar o preservativo, né? Anos atrás a gente tinha muitas campanhas, né? Era uma coisa quase que todo mundo sabia da importância do preservativo. Isso está se perdendo um pouco, doutor, na sua percepção. Sim, então o controle das DSTs, né, ou ITS, ele é maior. O tratamento é melhor, né, e elas causam menos mortalidade que antigamente. Por exemplo, o HIV não mata mais, a gente pode tratar ele com remédios. Então, a percepção de segurança, de falsa segurança, né, dos pacientes faz com que eles relaxem um pouco e isso aumente a incidência desse vírus, do papilomavírus humano. Muito bem, então a gente está falando de uma doença cujo contágio pode acontecer no contato pele a pele, não é? E por isso a importância do uso do preservativo. Agora, é uma doença que tem sinais, que apresenta sintomas, ou ela é silenciosa e por isso a pessoa pode só descobrir lá na frente, com muito mais complicações, inclusive? Ariane, excelente observação. O principal sintoma do papilomavírus é a lesão, o condiloma, né? Tá. Aquela verruga genital, né? Mas existem pacientes que são assintomáticos, são portadores do vírus, eles transmitem, porém são assintomáticos. O vírus tem uma característica. Quando o paciente tem um sistema imune adequado, ele pode ser eliminado a partir de 1,3 meses até 42 meses, tá? Quando o paciente ele está imunologicamente comprometido, o paciente tem algum problema de saúde, ou tem alguma doença crônica, neoplasias, HIV, esse paciente, ele geralmente apresenta os sintomas, né? E às vezes as complicações relacionadas ao vírus. Como que faz o diagnóstico, então? Nesses casos assintomáticos, Perfeito. o desafio aumenta. Perfeito. Boa pergunta. Então, o diagnóstico. O paciente chega geralmente com a queixa, ele durante o banho, ele observa um condiloma na genitália, né? Ou às vezes na orofaringe também, né? Pode ser contaminado na boca também. Na boca? Né? Na boca também, tá? E a gente faz o exame físico inicial. Caso ele tenha suspeita, o parceiro, a parceira tenha condiloma e ele não apresente, a gente pode abrir mão no consultório de alguns exames, por exemplo, na peniscopia, caso do homem, né?
peniscopia, uma captura híbrida, a gente pode fazer uma uretroscopia no homem, né, e colposcopia na mulher, tá? Então são exames que a gente consegue fazer no consultório tranquilamente e a gente fazer um diagnóstico. Só para lembrar, não existe exame de sangue que diagnostique HPV. Então é sempre exame físico e no consultório do especialista. E aí, uma vez diagnosticado o HPV, a presença do vírus, como que é feito esse tratamento? Perfeito. Primeiro, quando a gente tem as lesões, né, a gente tem que tratar elas. Como que a gente trata? A gente pode prescrever remédios que são auto-aplicados pelo paciente, tá? Ou a gente pode fazer a remoção no consultório, né? Então, a taxa de remoção de 100% das lesões é feita no consultório por crioterapia, por laser ou por eletrocauterização das lesões. Anestesia local? Anestesia local, né? Um procedimento quase sim indolor, né? E muito efetivo. Muito bem. São agora 8 horas e 22 minutos. Nós estamos conversando com o Dr. Alberto Toledo, ele que é médico urologista da Clínica Verídio. Todas as quartas-feiras nós temos essa coluna para a gente conversar um pouco sobre saúde e bem-estar, sempre com um assunto muito interessante. Doutor, qual a relação do HPV também com o aumento de incidência de tumor no pênis, é isso? Exatamente. O papilomavírus humano, né, é uma das principais causas de tumor de pênis no homem. No homem, existem 3 fatores bem definidos que a gente conhece. Primeiro, higiene inadequada, né? Esse é o principal. Segundo, o vírus do HPV. E o terceiro é a fimose, né? O paciente que não consegue expor a glande, né? Esse vírus, ele transforma o epitélio normal da pele do pênis em um epitélio totalmente com uma arquitetura desigual. Então isso faz com que geralmente se transforme em um carcinoma de pênis, um SEC, um carcinoma espinocelular, por exemplo, né? Então é um dos principais fatores de risco para o tumor de pênis, né? Uma observação: no Brasil, lamentavelmente, é um país que ainda a gente realiza amputações penianas. Dos pacientes que são diagnosticados de neoplasia de pênis, 25% dos pacientes são submetidos a amputações. São procedimentos que levam a uma morbidade extrema. É o paciente que ele fica praticamente acabado física, psicologicamente, né? Imagino. Por conta desse problema. 25% dos casos é necessária a amputação. Isso, em diferentes graus, né? A gente pode fazer amputações parciais ou totais. Então, de todos os pacientes que são diagnosticados de câncer de pênis, 25% a gente faz amputação, em alguns graus. E geralmente são pessoas mais de idade? Existem jovens entre esses casos, doutor? Não. Então, o papilomavírus produz a neoplasia de pênis mais ou menos na faixa etária de uns 60 anos. Essa é a faixa etária. A partir de 60 anos a gente vê o pico da incidência da neoplasia. Os pacientes novos não. Os pacientes novos geralmente eles têm as lesões, né, precursoras. Sim. Que se não cuidadas, elas podem virar um tumor. Geralmente nos pacientes que eles têm fimose. A gente bate muito na tecla, paciente que tem fimose, ele tem que ser removido porque é um fator de risco importantíssimo. A gente não consegue ver lá dentro, na glândula, no suco balano prepucial, a lesão. E ela vai aumentando e só dá sintomas quando ela está grande. Agora, essa informação me intriga. Tem gente que leva fimose ao longo da vida, os anos vão se passando e a pessoa não se preocupa em resolver isso, doutor? Porque geralmente quando a pessoa é criança, é pequeno, né? Enfim, um bebê, assim, com 5, 6 anos, você já percebe e procura um logista. Tem gente que deixa levar e vai adiando o problema. Sim. Não é muito comum na região centro-sul, mas na região norte e noroeste. Mas a gente consegue ver ainda pacientes, né, que eles têm fimose, higiene inadequada, e não só é fator de risco para o tumor de pênis, é um fator de risco para DSTs, fator de risco para candidíase de repetição, inclusive na parceira. Paciente que tem fimose é um fator de risco para a parceira, para ela ter problemas. Muitas vezes é falta de informação mesmo, né? Por isso a importância da gente estar aqui falando desse assunto. 8 horas e 26 minutos. E aí, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a vacina, não é? O que a gente tem hoje disponível de vacina? Quem que é o público-alvo dessa imunização contra o HPV? Se ela, de fato, protege e como que ela protege contra o HPV?
Certo. Existe sim no Brasil já uma campanha de vacinação, Ministério da Saúde, o SUS. O público-alvo são meninos e meninas de 9 a 14 anos. Tá? A gente tem disponível uma vacina chamada tetravalente, né? Não falo o nome comercial, mas é tetravalente. Ele protege contra os vírus 6 e 11, 16 e 18. O 6 e 11, aqueles vírus que produzem os papilomas, a lesão. Né? E o 16 e 18 são os vírus que produzem tumor, são os vírus oncogênicos. Existe uma vacina nova, entrou no mercado, chama nonavalente, né? Ela cobre alguns outros vírus. A situação atual no Brasil, no homem, a vacinação é pouca, apenas 10% da população masculina está sendo vacinada. Né? A diferença de outros países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, a Áustria, a vacina é liberada para toda a população. Uma coisa vale lembrar, os pacientes com neoplasias, portadores de HIV ou doenças crônicas, eles estão incluídos, né, na campanha de vacinação. Eles podem ser vacinados porque eles têm uma maior predisposição para adquirir o vírus. Então, a gente tem a vacina hoje disponível no SUS e a procura é baixa, assim como a gente tem visto uma baixa procura por outras vacinas também. No caso do HPV, tem muitos pais e mães que não estão levando os adolescentes para que se vacinem. Exatamente. Eu acho que tem alguns fatores aí. A desinformação, a falta de campanha, né, de informação através das mídias, né, mídia social, né, a rádio. A Nova Brasil está fazendo esse papo interessantíssimo. Eu acredito que muitos ouvintes, né, eles agora vão se preocupar, né, vão se preocupar. Às vezes a gente no dia a dia não lembra dessas coisas, né? E muitas vezes pode ter também a impressão errônea de que você vacinando seu filho ou sua filha nessa idade, a partir dos 9 anos, você está incentivando um início precoce da vida sexual desse jovem, dessa criança. E não é isso, né? São as informações erradas que a gente vê circulando por aí, que muitas vezes podem levar muitos pais, não preciso, meu filho não está perto de ter vida sexual ativa, então não preciso desse tipo de proteção. E não é isso, né, doutor? Tem uma lógica. A vacina, nessa idade, dos 9 aos 14 anos, ela é muito eficaz. Tanto que, às vezes, a gente só dá 2 doses. Porque o sistema imunológico do jovem, da criança, ele é muito melhor que do adulto. Então, a resposta imunológica, a vacina, é extremadamente eficaz nessa idade. Por isso que a gente vacina nessa idade. Não porque a gente quer antecipar a vida sexual. E vai proteger o homem, né, para câncer de ânus, câncer de pênis e câncer orofaríngeo, assim como a mulher. Diminui aproximadamente 60% a incidência desses tumores. Então é importantíssimo. É isso aí. 8 horas e 29 minutos, nós falamos hoje sobre HPV aqui na nossa coluna de saúde e bem-estar com o Dr. Alberto Toledo, médico urologista da Clínica Verídio. Doutor, para a gente finalizar, alguém que está ligando o rádio agora em 97,5 FM, quais são as dicas que a gente pode dar para todo mundo que está acompanhando, para a nossa grande audiência aqui do Jornal Nova Brasil Brasília? A importância da vacinação é um ponto? Bom, a vacinação é um ponto. Ela previne, né, contra as complicações produzidas pelo vírus, mas o mais importante é ter parceiro fixo, diminuir a promiscuidade, tá? Quando o paciente tem lesões, acudir imediatamente no serviço de saúde, tanto no SUS quanto no particular, para tratar as lesões e para elas não evoluírem, tá? E basicamente isso aí. Não, outra coisa importante. Os cuidados de higiene, que o senhor citou também ao longo da entrevista. Estava esquecendo, né? Cuidados de higiene. Pacientes com higiene adequada da genitália, é muito difícil você contrair outras doenças, né? E outra coisa, pacientes com fimose, sobretudo, né, o homem, pacientes com fimose, alguma anomalia anatômica na genitália, ser acompanhado pelo urologista para ele resolver. Muito bem, esse foi o Dr. Alberto Toledo, médico urologista da Clínica Veridium, que bateu esse papo conosco hoje, aqui na coluna Saúde e Bem-Estar, sobre o papiloma vírus humano, que é o HPV. Dr. Alberto, obrigada por hoje e até a próxima. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Muito obrigado.